Estava aqui agora falando com Pedro Burgos e ele me deu as 7 dicas para a gente construir de fato uma empresa sólida no século XXI. Uma trajetória absolutamente maluca, como a minha, pode ser a regra das pessoas esse ano e eu acho que você pode achar um jeito de, canalizar suas principais fortalezas para ser um empreendedor de sucesso. Estou aqui conversando com Pedro Burgos, jornalista, programador, professor do INSPER e fundador da Cointeligência, uma consultoria em inteligência artificial. Ele tem mestrado em jornalismo pela City University of New York, formação pelo MIT em implicações de IA em estratégias de negócios e liderou a área de inteligência de dados no INSPER. Não existe regra e se você achar que é muito cedo ou muito tarde, não é. Sempre vai ter uma segunda, terceira, quarta chance. Antes de você colocar a cara, é interessante fazer pesquisa de mercado. Muito e ela bom. pode ser muito boa em te ajudar em pesquisa de mercado. Cara, sensacional. É muito boa mesmo, assim. Antes da gente seguir com o episódio, eu queria te provocar. Com a digitalização da economia, especialmente para você que lida com um grande volume de clientes, você precisa oferecer produtos que garantam maior proteção. E é aí que a Cover entra. Eles oferecem seguros personalizados e integrados à sua jornada. Isso permite com que você foque no que é vital para o seu negócio, no seu core business. Eu convido então vocês a conhecerem o site deles. Ou você pode clicar no link na descrição ou escreve aí kovr.com.br. Aí você vai conhecer o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Proteja seus clientes e rentabilize seus negócios. Tava aqui falando com o Pedro Burgos e ele me deu as 7 dicas para construir um negócio sólido no século XXI. Muito prazer, meu nome é Renato Arthur, eu sou apresentador do Pode Sonhar, o podcast de empreendedorismo do Poder 360. Sou também fundador de empresa, então estou aqui resolvendo meus problemas ao vivo junto com vocês, conversando com o Burgos. E a gente tem uma empresa de inteligência artificial focada para jornais e o Burgos agora vai dar dica para mim e para você de uma forma excelente. Cara, estou aqui conversando com o Pedro Burgos, jornalista, programador, professor do INSPER e fundador da Cointeligência, uma consultoria em inteligência artificial. Ele tem mestrado em jornalismo pela City University of New York, formação pelo MIT em implicações de IA em estratégias de negócios e liderou a área de inteligência de dados no INSPER. Burgos, conhecidos já de outros eventos, estou muito feliz de te receber aqui, meu cara. É um prazer estar aqui, eu espero que eu contribua para empreendedores e pessoas que querem empreender. Tenho certeza que vai, meu cara. Queria pedir para você dar uma palhinha aí pro pessoal. A gente já discutiu muita coisa aqui, gente, no off, né? O que a galera pode esperar desse programa nosso aqui, cara? Acho que as pessoas podem esperar que uma trajetória absolutamente maluca, como a minha, pode ser a regra das pessoas esse ano e eu acho que você pode achar um jeito de, canalizar suas principais fortalezas para ser um empreendedor de sucesso. Nossa, sensacional. Turma, o Burgos é um dos caras que eu conheço que mais conhece de IA aplicada, então eu vou sempre, já avisei ele aqui, já falei, toda hora que der para puxar como a inteligência artificial pode ajudar, eu vou tentar fazer essa, Beleza. Cara. Vamos nessa. Estamos aí para isso. É isso. Maravilha, vamos nessa, cara. Primeiro ponto que a gente conversou aqui, Burgos, a gente estava trocando ideia no off, né, pensando em alguns pontos principais para trazer para vocês, era sobre a importância de construir ou de aceitar, melhor dizendo, uma carreira fluida. Eu achei super interessante isso que você trouxe. Queria que você explicasse para o pessoal o que isso significa. Bom, eu posso estar extrapolando a minha experiência para todo mundo, mas eu acho que é isso que a gente faz, claro. Né? Bom, eu sou de Brasília, eu sou jornalista de Brasília e como eu comecei lá, eu comecei, cobrindo política, né? Trabalhei no Jornal do Brasil quando ele existia e depois de um tempo eu saí dessa cobertura porque eu vi que eu não gostava tanto disso, eu gostava de tecnologia, outras coisas. Legal. E um belo dia, em 2004, eu mandei um e-mail para um editor da Super Interessante, que era uma revista que eu gostava, falando, olha... Denis, na época, né? Falei assim, a gente lê a mesma revista, uma revista gringa que dava umas ideias de matérias para Super Interessante. Legal. Assim, eu posso escrever matérias como essa. E ele falou, legal, vamos conversar, precisamos de freelas, vem Legal. aqui. Nossa. Aí eu peguei um ônibus, fui para São Paulo, 14 horas, voltei no mesmo dia. E em 2004 estava fazendo a minha primeira reportagem na Super e essa experiência no Super Interessante me abriu diversos outras oportunidades, né, no resto da vida. Perfeito. Mas acho que foi minha primeira, digamos assim, tacada meio empreendedora, né? Porque Legal. a vida de freela é uma vida meio de... 100%. Você tem que sempre estar vendendo as suas ideias, enfim.
E aí eu fiquei fazendo freela, e como eu sou uma pessoa de Brasília, as pessoas de Brasília, a vida normal é fazer concurso em algum momento, né? 100%. Cidade de concurseiros, com todo respeito Isso, eu passei, assim, eu respeito todo mundo, afinal, minha família, né, tem muitos concurseiros, e meus pais olhavam aquela trajetória de freela, que é coisa meio maluca, né? Às vezes você ganha muito dinheiro, às vezes ganha menos, passa um mês sem ter trabalho e tal. E aí eu fui fazer concurso, a área que eu gostava era educação, fiz um concurso para o MEC, passei bem. Legal. E aí eu fiquei assim, putz, será que é isso que vai ser a minha vida? Eu vou ficar aqui no concurso em Brasília. Olha que legal. E aí eu cacei qualquer coisa em São Paulo, que eu pensei em morar aqui. Achei, fui trabalhar em assessoria de imprensa no Sebrae, um negócio totalmente diferente da minha experiência. Vi no seu LinkedIn, é a primeira coisinha, é o primeiro ponto que tem lá, legal. E aí eu vim para cá, cheguei aqui em São Paulo em janeiro de 2006. Dias depois que eu cheguei, saiu a minha nomeação no MEC, para ganhar, 3 vezes que eu ganharia no Sebrae, mas eu já estava aqui, então eu convenci a família de que eu ia fazer essa aventura paulistana. Perfeito, perfeito. Então ganhei experiência em empreendedorismo, né, trabalhando no Sebrae. Foi interessante que eu seguia várias coisas do Empretec. Foi importante, né? Foi bem importante na assessoria de comunicação. Ver a vida de empreendedor assim mais... Por exemplo, pelo interior, que a gente fala muito de quais são os desafios dos empreendedores, sei lá, entender de fluxo de caixa, são coisas bem mais básicas assim do que a gente... E fundamentais, né, para a sua trajetória, com certeza. E, enfim, depois de um tempo eu voltei a fazer freelas, achei um outro trabalho fixo, depois fui ser editor-chefe do Gizmodo, que é um site de tecnologia. Legal. Decidi sair do Gizmodo depois para escrever um livro, acabei capitalizando depois de escrever livro, dando palestra e tal. Legal. E aí em 2014 eu decidi que eu e a minha esposa, a gente poderia fazer um mestrado nos Estados Unidos, seria interessante. Veja só, em 2014 tinha tido uma eleição de Aécio versus Dilma, a gente achava que o Brasil estava muito polarizado. Nossa Éramos senhora, felizes e não que sabíamos. Delícia, hein? E eu falei, pô, não tá muito legal o clima, a gente quer estudar e vamos sair. E veja, nessa época eu já tinha 34 anos quase. Olha que forte isso, é o que nós estamos falando, né? Aceitar essa fluidez, essa possibilidade de ir e vir, né? Exato, vamos pensar em fazer o mestrado nessa idade, vamos nessa. E aí a gente fui atrás de um mestrado que me interessava, esse em Nova York era um que eu gostava bastante. Mandei um e-mail depois de ter acabado o prazo de inscrição para a turma. Convenci o pessoal a me ouvir, fiz a entrevista, fui bem, consegui o pessoal me dar uma bolsa. Legal. E fui lá na cara e coragem, né? A gente se mudou em pouquíssimo tempo. Em Nova York foi uma experiência muito, muito dura, muito caro as coisas. A gente ficou comendo sopa enlatada, né? Caramba! Consegui uma outra bolsa lá, consegui 3 bolsas diferentes para me ajudar. Depois eu trabalhei lá, foi uma experiência muito boa. Trabalhei em 1 ano em uma redação americana. Legal. Depois fiquei mais um tempo como pesquisador visitante na Colômbia e consegui também via uma outra bolsa do Instituto Link e tal. Então eu consegui... Civilismo, né? Isso, civilismo. Civilismo. Então, assim, foi um período complexo do ponto de vista, né? Você mora num apartamento pequenininho, né, e tal. Foi duro, né, pra gente naquela época, mas... Quando eu voltei, abriu várias portas, né? Certeza. E nesse período, assim, durante o mestrado, eu aprendi a programar para uma disciplina. Foi aí. E no meu trabalho seguinte, eu vi que dava para eu fazer algumas coisas programando. E já em 2016 eu comecei a dar aula de programação para jornalistas, porque eu vi que havia um skill diferente em ser uma pessoa de humanas ensinando programação para outras pessoas de humanas. É diferente o jeito que eu dou aula versus um professor de computação, né? Caraca, então, baita insight, hein? E aí, enfim, isso abriu todo tipo de coisa. Eu consegui um projeto que teve financiamento do Google News Initiative, fui em várias redações, desenvolvi produto, Perfeito. Até ir parar lá no INSPER, onde eu fiquei 5 anos fazendo N coisas. Mas veja que jornalista, quase funcionário público, assessor de imprensa, freela... fui fazer o mestrado, trabalhei em redação de novo como editor de audiência, que era um negócio que eu não tinha experiência. Perfeito. Passei a programar, passei a dar aula de programação, voltei para ser professor, que eu nunca tinha sido. Perfeito. E assim,
quando a gente fala muito de carreira fluida. Sim. É isso, eu nunca achei que era tarde para nada, né? Ou cedo demais. Ou cedo demais. Então eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas, por um lado, elas não têm mais a expectativa de que, sei lá, talvez meus pais tivessem de entrar numa carreira, numa empresa e ir subindo, e aquela carreira tradicional, clássica. Isso às vezes gera um certo desconforto. Mas, ao mesmo tempo, há todo tipo de caminho possível e eu acho que, enfim, eu poderia falar... Eu falei, a minha trajetória é bem maluca, né? Mas eu acho que o ponto que eu queria enfatizar aqui é que é possível você imaginar coisas, né? Trajetórias de vida menos lineares. Burgos, você aparentemente é um especialista em... Cara, tô aqui, tô bem nessa situação... Quero outro desafio, quero buscar outra coisa. Carreira louca, como você mesmo definiu. O que você acha que você indicaria para o cara que está já com uma carreira, que já tem alguma coisa assim, mas que ele sente dentro dele que ele quer empreender ou está tentando entender? Assim, tem um ponto de começo? Qual que foi a fagulha? Exato. O que era o negócio que fez você conseguir ter mudanças de direção de forma intensiva e com sucesso? Eu acho que diferentes momentos de vida foram diferentes fagulhas, né? Diferentes incentivos. Então, quando eu estava em Brasília, por exemplo, era esse desconforto com a vida de funcionário público. Perfeito. E hoje em dia é um negócio que eu sou muito mais ok, assim. Eu acho respeito e acho ótimo, acho que é uma carreira totalmente possível e acho muito legal que eu tenho vários amigos que estão no funcionalismo público e eu acho bom que enfim, o Brasil tenha boas pessoas trabalhando para o cidadão. Então, no início foi esse desconforto, depois foi uma vontade de experimentar mesmo, inclusive mudar fisicamente. Eu acho que isso é um negócio que faz diferença, né? Assim, você sair de uma cidade para outra, você aprende muita coisa. Né? Então, eu acho que isso foi um dos motivos. Quando eu fui fazer o mestrado, tinha viver a experiência lá fora, mas também entender o que está se falando nas escolas, né, de jornalismo. Tentar entender mais do assunto que eu gostava, no caso, jornalismo. Perfeito. Depois eu tive uma ideia de, quando eu saí, quando eu estava voltando para o Brasil, eu criei uma iniciativa que chamava Impacto.jor, que era uma ideia de medir o impacto do jornalismo. Porque a ideia é o seguinte, a gente não consegue mais vender exclusividade de informação, que é um produto clássico do jornalismo. Clássico. Assine, veja, porque aqui é indispensável, tá? Não, a notícia ali vai estar em qualquer lugar rapidamente. Informação gratuita é o que mais tem. É o que mais tem. Eu falei assim, mas quando você vê o jornalismo, não é só isso, né? Às vezes há um jornalismo investigativo que descobre alguma coisa, tem uma mudança de lei, impacto relevante, muda a vida das pessoas de fato, né? Ou você aprende alguma coisa nova que muda o jeito de você pensar. Então, eu achei que o jornalismo, que tem um problema evidente de modelo de negócios, poderia ajudar a resolver isso comunicando melhor à audiência de que aquele trabalho é útil. Perfeito. Não muito diferente, e como eu trabalhei numa ONG de jornalismo quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar bastante isso. Eu falei, eles se vendem quase como se fosse o Greenpeace, assim, tipo, financie tipo um selo, assim, uma coisa... Financie essa organização porque isso aqui vai ser útil para a sociedade. Eu trabalhei numa redação de jornalismo que cobria justiça criminal, e eu me lembro que quando o Trump foi eleito, em 2016, eu estava trabalhando lá, a gente recebeu tipo um cheque de $100 mil falando assim, o trabalho de vocês agora vai ficar mais relevante nos próximos 4 anos. Na ideia de que ia ter umas reformas grandes que iam afetar. Entendi. Então, assim, a pessoa via o jornalismo nesse sentido. Então, eu passei a minha primeira, digamos, o meu primeiro grande empreendimento foi dentro desse Impacto.jor. Ele foi movido por uma combinação de detectar um problema numa indústria e achar que eu tenho algum tipo de skill ou uma visão de como resolvê-lo, dada a minha experiência em outra realidade que está resolvendo dessa forma. Muito bom. Então, eu acho que foi essa a motivação para empreender dessa outra vez.
E aí depois eu fui para o INSPE, fiz uma carreira mais tradicional, né? Fui crescendo dentro da empresa, né? Tinha um contrato de só dar aula, depois 2 dias por semana, depois tempo integral, depois virei coordenador, gerente, etc. Perfeito. Fui subindo uma progressão normal. E de novo, né? Eu estava quase nos 40 e voltei para uma empresa grande. Louco. E, muito interessante isso. E crescendo. E eu acabei saindo lá, estava bem, assim, eu acho que fazia um trabalho legal, gosto muito da instituição e das pessoas que trabalham lá, mas eu vi nessa nova onda que estava surgindo de inteligência artificial, que eu talvez pudesse fazer coisas mais interessantes e também ganhar mais, né, dinheiro, inclusive, fora da instituição que eu estava. O empreendedorismo, acho que é sempre bom falar, o empreendedorismo pode existir dentro das empresas que você trabalha, né? Às vezes você é um cara de uma divisão dentro de uma empresa que é empreendedor. A galera chama de intraempreendedorismo. Exatamente. Então, eu acho que isso é possível, mas no meu caso, eu achei que, como eu tinha interesses diversos, né, onde eu achava que o impacto da IA podia acontecer, aí eu resolvi sair. Então, foi um pouco... né, várias disrupções, né, para buscar outros caminhos. E em diferentes momentos da vida você vai ter diferenças assim. Você é uma pessoa que acabou de ter um filho e quer ficar mais tempo, né, em casa, cuidando da rotina, talvez isso seja o seu incentivo para achar um caminho que você trabalha ali. Então eu acho que não tem uma regra, mas o que eu queria insistir é que assim... não existe, como eu falei, não existe regra e se você achar que é muito cedo ou muito tarde, não é. Sempre vai ter uma segunda, terceira, quarta chance. Não dá pra ter certeza, né? Essa história de ter certeza é meio... Cara, ou você teve certeza nesses momentos, assim, cara, eu quero mudar. Agora eu sei que é o momento certo. Ou tem que só ir e meter a cara e fazer acontecer. Assim, eu tinha alguma sorte de ter algum... Não exatamente um plano B, mas eu tinha alguma segurança no meu, digamos, no meu taco que se essa coisa não funcionasse, eu poderia ir para outro lugar, estacionar em alguma empresa. Entendi. Então eu tinha eu acho que isso é importante, assim, né? Acho que tem que ter a cara e coragem, mas a não ser que você seja, não sei, um herdeiro, acho que você tem cada que ter... Cada um tem uma realidade, né? Tem que ter uma realidade. E, assim, nada contra herdeiros, né? Assim, tudo bem, não, mas eu acho que você tem que olhar um pouco qual que é o limite de onde você pode fazer aquele experimento. Também não acho, tipo... Passei os últimos 5 anos juntando dinheiro no INSPER e vou queimar tudo nos primeiros meses da nova empresa. Não é isso também, né? Eu acho que a gente tem que ter um cara e coragem, mas tem que ter algum nível de conservadorismo realista de saber que se der errado você não vai, enfim, né, jogar tudo fora. Perfeito. Muito boa essa dica, muito boa. Segundo ponto que a gente comentou aqui no off, Burgos, era sobre a questão da importância de falar não, que aparentemente você descobriu na sua trajetória que isso era uma habilidade relevante. Conta pra galera por que você acha que é. Porque, assim, especialmente quando você é um novo empreendedor, tanto na minha experiência no Impacto e mais recentemente agora na minha consultoria, sei lá, você tem poucos clientes. E aí o cliente te contrata para fazer um negócio e ele fala, você consegue fazer outra coisa? E você fala, bom, não é exatamente a minha expertise, mas acho que eu consigo, né? Eu dou um jeito porque o objetivo é agradar o cliente para ter outros clientes, etc. Mas às vezes você se desvia... É sempre um aprendizado, é bom, eu acho que, não estou dizendo que não é relevante você ter essas experiências, né? Mas chega um momento que você tem que equilibrar e entender como que aquilo pode estar, inclusive, tirando seu foco para as coisas que são meio que seu core, assim, de expertise. Então, já teve muita coisa de tipo, você pode dar uma palestra aqui em outro lugar sobre outro negócio, eu tenho que gastar um tempão para me preparar para a palestra, que é distante do que eu quero, do que eu estou acostumado, e perdi tempo de várias formas e tal. Então, mesmo que eu tivesse financeiramente eu tivesse um pouco pior, talvez se eu tivesse gasto mais tempo focando ali, eu estaria bem.
aprender a dizer não é bom, é sempre, né, assim, em várias coisas, mas eu acho que no meu caso foi muito em relação a entender prazos. Isso eu aprendi quando eu estava nos Estados Unidos, né, trabalhando numa redação americana. Eu estava acostumado com a vida de jornalista brasileiro, e que é o prazo super exíguo, né? A pessoa te chama um negócio, tipo, hoje eu recebi um pedido de entrevista, e você fala, você pode hoje de manhã, ou no máximo no início da tarde, tipo agora, né? E eu estou terminando de fazer uma matéria que estou escrevendo para a revista Nature, e a primeira reunião foi em dezembro. Eu vou entregar meu draft, meu segundo draft amanhã. Entendi. Então é um prazo que é um negócio maluco. E eu, quando trabalhava lá, minha chefe, quando eu trabalhava nessa organização americana, minha chefe falou assim, quando que você acha que você pode fazer esse relatório? Eu falei, acho que sexta-feira. Aí ela falou, vou marcar aqui para 14 de fevereiro, tipo, 3 semanas pra frente, sabe? Tipo, então, esse foi um negócio de não também que eu aprendi, que foi chegar e falar assim, você pode fazer tal semana? Não posso. Eu acho que não vai ficar legal, preciso de mais tempo. Perfeito. Então, isso aí eu acho que é um aprendizado grande que você normalmente vale a pena. Né? Perfeito. E a gente fica muito assim, de, tipo, tem que entregar, tem que se virar nos 30 para entregar, e às vezes não entrega a coisa do jeito que a gente gostaria. Então, isso aí eu acho que foi um aprendizado importante. Isso é muito interessante, Burgos. Cara, na nossa trajetória também dentro da empresa, se eu puder contribuir de alguma forma para esse ponto, existem inúmeras situações em que você é chamado por uma questão de, às vezes, sobrevivência financeira para fazer projetos que não tem, muitas vezes, nada a ver com onde você está tentando ir. E assim, na nossa experiência, dá para, às vezes, você tentar fazer uma coisa ou outra para ver qual o seu limite, sabe? Também não é proibido, principalmente no começo, você ir, cara, experimentando, tentando ver as coisas, como é que funciona e tudo mais. Mas, cara, definitivamente, chega uma hora que você tem que pegar e falar, beleza, agora que a gente está recebendo um pouco mais de pedido, se a gente começar a falar sim para todo mundo, cara, é loucura, sabe? Então, dos maiores aprendizados que, cara, os grandes empreendedores que já vieram no Pode Sonhar trazem, esse é um difícil e ele é real. Tem que aprender a falar não, porque senão você nunca vai conseguir construir o seu produto, construir a sua marca, construir o que você quiser fazer de uma forma focada. Foco é fundamental para tudo, até para o CNPJ, né, de certa forma. Então, muito forte. E não é nada trivial, assim, eu estou falando isso, mas eu mesmo tenho dificuldade às vezes, né? É difícil mesmo, né? Assim, em parte porque você precisa de dinheiro, você precisa de reconhecimento, então você vai topar algumas coisas que não fariam sentido, mas eu acho que no médio e longo prazo, vale. Né? Assim, na maior parte das vezes, eu acho que vale. É isso, cara. Muito bom. Sensacional. Então, aprender a falar não é a segunda dica que a gente trouxe aqui. A terceira dica foi uma que a gente já analisou também ali naquele primeiro ponto em relação à questão de aceitar a fluidez. Né? Ou seja, começamos analisando juntos que hoje em dia, século XXI, a gente está preparando o nosso leitor, o nosso ouvinte para entender de fato, na verdade, essa questão. Cara, no século XXI, você tem a possibilidade de ter uma carreira fluida. Quando ela bate na sua porta, Burgos, o que você acha, assim, que você imagina que tem que ser para o cara que está recebendo a oportunidade ou está sentindo a possibilidade agora de sair de um ponto e entrar em outro? Ele sentiu a fagulha que a gente comentou. A primeira pergunta que eu te fiz foi como identificar essa fagulha. Próximo passo, o que você acha que o cara tem que fazer? Ele tem que já se jogar, tem que se preparar, planejar? Como é que você sugeriria para esse framework, assim, do que a gente poderia fazer? Bom, eu acho que se jogar direto, normalmente não é assim que acontece, né? Então, muitos dos empreendedores, eles têm a versão 0 ou versão 0.5, enquanto elas estão trabalhando no emprego tradicional. Legal, né? Essa ideia. Né? Então, e aí, tanto falando de produtos, se você é um empreendedor que tem algum produto, alguma coisa assim, você pode começar gastando algumas horas da semana te ajudando alguém a fazer alguma coisa e, de repente, você decide que isso vale a pena você dedicar mais tempo e você sai dessa empresa e vai virar sócio do outro. Né? Perfeito. Então, ter algum colchão de segurança te ajuda a não ficar maluco. Legal né? isso. Então, acho que isso
é relevante. Né? Assim, quando que bate a sua porta? Acho que ela vai bater em diversos momentos, mas colocar a cara de uma vez é muito arriscado. Arriscado. Pode dar certo? Pode. Tem gente, enfim, né, que vai... Que consegue, né? Mas, de novo, assim, eu acho que... E cada pessoa tem uma realidade. Se você tem um pouco mais de segurança financeira, talvez faça mais sentido para você dedicar energia de cara. Perfeito. Se você tem menos segurança, outras obrigações familiares, que seja, você faz mais sentido você, no início, dedicar algumas horas e ver um pouco se a área faz sentido. Assim, como eu falei, eu vim do jornalismo e eu passei a programar e por anos eu escrevi mais código do que texto. Olha, que interessante. E de onde que veio isso? Sei lá, meu pai é engenheiro de dados, ele trabalhou no Banco Central, no departamento de informática, fez muito, ele programou a vida inteira. E pode ser que daí eu tenha visto, mas até chegar lá, eu nunca mexi, até eu ter 35, eu nunca tinha mexido em programação. Em programação, perfeito. Então pode ser que faça sentido, mas assim, tem que saber se é aquilo. Às vezes aparece uma oportunidade que parece financeiramente vantajosa, mas você vai ter que aprender um monte de novas habilidades. Perfeito. E aí você tem que ver se é aquilo que te interessa, né, conhecer mais e se casa com você. Às vezes tem pessoa mais analítica, às vezes menos, às vezes uma pessoa tem um perfil mais gerencial ou menos. Né? Então eu acho que, fazendo um paralelo assim com o jornalismo tem uma carreira meio... que é complexa, que é o seguinte, é muito raro você ter uma pessoa que é boa repórter ser repórter pro resto da vida, porque o incentivo econômico é que ela vire editora. Perfeito. Que o editor é um gerente, ele escreve também, mas normalmente ele está gerenciando uma equipe e ajustando o trabalho da equipe. De fato. E aí você vira secretário de redação, alguma coisa assim. Mas são habilidades muito distintas. O editor e o repórter têm habilidades muito distintas. Mas como a carreira... É muito difícil você ter tipo o Caco Barcelos, que é repórter especial e ele vai ser repórter pro resto da vida. Perfeito. Você tem um incentivo meio errado de fazer um negócio que não necessariamente casa com a sua habilidade. Isso é muito forte, hein? É uma realidade grande que existe no mercado mesmo. As pessoas são incentivadas a gerir, sendo que nem necessariamente elas são... Exato. Então, assim, se você não é confortável com gestão, dependendo do ramo que você vai... não tem como escapar. Se você quer ser empreendedor, a maior parte das empresas, em algum momento, você vai ter que lidar com gestão. Perfeito. Hoje eu acho que é um pouco diferente por causa da IA, né? Mas Legal. Assim, tem que ver o quanto que gerir pessoas é algo que te interessa ou te assusta. Né? Perfeito, perfeito. Cara, a gente trouxe 3 pontos aqui até agora, que foi, primeiro, normalizar uma carreira fluida, o segundo, aprender a falar não e o terceiro, aceitar a fluidez. São coisas que são muito reflexivas também. Quando você tem que falar não, quando você vai aceitar a fluidez ou não, ou quando você vai mudar de carreira ou não. São atividades que você tem que realmente tentar entrar em contato com você, né, para conseguir ver a melhor decisão a ser tomada. Achei sensacional isso, realmente, cara, tem que ir com calma, não dá para apertar o botão, não é uma realidade prática para todo mundo apertar o botão de vou me jogar, sabe? É isso, vai sentindo. Agora, aquela pergunta, que a gente acabou de falar de IA. Tem o uso de inteligência artificial para fazer esse tipo de reflexão, Burgos. Sabe? Tem muita gente que está usando esses tempos para saúde mental, foi um dos maiores usos de inteligência artificial, né? O que você acha, cara? Você acha que é uma boa usar esse tipo de coisa? Eu acho que pode ajudar. Assim, eu particularmente uso menos, mas eu entendo perfeitamente quem usa. Sei lá, você decidiu que você tá pensando em empreender. Certo. Você pode começar uma conversa com o ChatGPT ou o que seja e falar assim, ó, como que eu levo essa conversa com o meu chefe atual sobre minha carreira? Legal. Você pode fazer meio esse roleplay, assim, né, de fazer a IA representar um certo papel e pode funcionar. Eu acho que ela não vai aconselhar você sobre qual o melhor curso a tomar, mas ela pode simular cenários. Perfeito. Então eu acho que ela certamente pode ser útil nisso. E tem coisas, né, como eu falei, que às vezes no início da carreira de empreendedor,
se você está numa postura um pouco mais conservadora e você não vai entrar de vez, né, você aparece uma oportunidade e você não tem tempo para dedicar, porque afinal você tem o seu trabalho full time ali em outro lugar. Boa. E aí a IA pode te ajudar bastante. Pra caramba, produtividade, né? Então você chega e fala assim, pô, você viu uma oportunidade ali, tem um edital que pode fazer sentido para você e uma colega tem uma ideia de uma consultoria, aquele edital faz, a IA pode pegar aquele edital e ajudar você a preparar uma proposta. Muito massa. Então eu acho que fazer pequenos testes assim, fazer pesquisa de mercado, né? Antes de você colocar a cara, é interessante fazer pesquisa de mercado. Muito e ela bom. pode ser muito boa em te ajudar em pesquisa de mercado. Cara, né? sensacional. É muito boa mesmo, assim, Sim. é uma coisa eficiente. Já tem IAs hoje que são nichadas para essa parte de benchmark. Tem uma que eu uso, cara, que era sensacional. Acho que ela acabou não funcionando, a empresa não foi para frente, infelizmente, mas ela pegava feedbacks, comentários de pessoas que eram usuários de software, e aí você perguntava para um chatbot alguma coisa sobre o seu software de UX, UI, essas coisas assim, e ele trazia a reflexão de, a maior parte das empresas tem esse tipo de reclamação aqui, ou esse tipo de elogio. Cara, você pode seguir por esse caminho, sabe? Olha como é rico isso, Sim, cara. pois E é. era impossível fazer. Imagina você analisar 1 bilhão de comentários de pessoas que usam Google, Microsoft, sei lá o quê. Cara, é impossível, não tinha como você fazer isso Não antes de um tinha. jeito eficiente. E ajudar a ter uma pessoa que ajude a achar, né, oportunidades de mercado, né? Você teria que ter uma pessoa mais sênior, assim. Perfeito. E eu acho que ter isso e conversar com, né? Eu acho que é ter as ideias no sentido de eu tenho umas ideias aqui, faz sentido, existe. E aí você tem que, às vezes, tomar cuidado de fazer as perguntas de um jeito que não seja... porque aí os chatbots, eles têm a tendência que eles chamam da psicofância, né? Que é de só concordar com você e falar, não, excelente ideia, essa empresa, sucesso. Você tem que já pedir de cara algo como uma análise SWOT ou chegar e falar, eu estou com essa ideia aqui porque eu tenho isso. Já começar pedindo crítica, né? Falar assim, quais seriam os maiores empecilhos para fazer algo assim? Legal, hein? Bela ideia. O quanto que o mercado está saturado ou não, né? Quais são os nichos que ainda não foram atacados e assim por diante. Eu acho que isso aí ela pode ajudar. Perfeito. Mas se você simplesmente falar, e aí, essa ideia, que tal? A chance de falar, ótima ideia, Pedro, é gigante. É grande. Excelente ponto, Burgos, muito bom. Cara, quarto ponto que você trouxe aqui no off pra gente era muito interessante, cara, super legal, eu quero escutar de você. A importância de ser generalista na realidade hoje de empreendedorismo do século XXI. Conta pra gente o que você acha, assim, por que isso é uma vantagem, né? Bom, assim, como jornalista, não é incomum que jornalistas sejam generalistas, né? Porque cada reportagem que você faz, você acaba se aprofundando de alguma forma nos assuntos. Então você vai se especializando, entrevista. Né? E quando eu trabalhei muito tempo em jornalismo de revista, não só para Super Interessante, mas eu escrevi para Veja, para Exame e tal. E você passa, sei lá, vou fazer matéria sobre energia nuclear. Eu vou na usina de Angra, falo com um monte de gente. Perfeito. E eu viro um micro especialista. Eu consigo manter uma conversa sobre energia nuclear. Horas e horas com você, assim, o suficiente para entender alguns problemas, né? Eu fiz, como eu fazia então? O jornalismo de revista, ele é um pouco mais aprofundado na média. E aí eu fui me aprofundando em assuntos muito, muito diversos. Eu estudei muito sobre educação. Eu posso passar horas falando com você sobre, sei lá, China, sobre carros elétricos, sobre N outras coisas. Perfeito. E esse tipo de coisa, você tem um interesse meio abrangente, acaba sendo mais fácil você falar com pessoas mais diversas, né? Então você encontra alguém, aí é um cliente potencial, e você tem meia dúzia de informações sobre a indústria que a pessoa trabalha. É o rapport, né, que a galera usa. Exatamente. É o momento ali de você trazer uma conexão. Bom, exatamente. Essa é uma boa então, dica. isso aí já ajuda. Leiam notícias, Leiam notícias. Diante disso, Leiam salve notícias. o jornalismo para o network. Leiam notícias, e além disso, leiam livros diversos. Exato. Assim, os meus... Volta e meia, o livro, assim, os livros que eu gosto muito são livros que não estão tocando necessariamente num assunto ali que eu tô atacando, que eu gosto, né? Porque você tem que tentar
ter repertório. Isso aí eu acho que faz diferença. Na média... Ter repertório, legal. Na média, as pessoas hoje em dia, elas são um pouco mais superficiais. Elas acham que você lê um resumo de ChatGPT de um livro é a mesma coisa que ler um livro, por exemplo. Perfeito. E não é. Não é. Porque quando você está lendo um livro, você vai fazendo conexões no cérebro com coisas que você já conhece, com experiências que você quer ter. E ler um livro é mais devagar, mas como dizem, isso é um feature, não é um bug, né? Porque legal, ao ler devagar, você vai tendo mais tempo para fazer conexões. Muito bom. E aí, então, assim, sendo generalista, você, como você falou, tem um rapport melhor, você pode conversar com pessoas de mais áreas. E eu acho que boa parte, por exemplo, no mundo da IA, envolve não só entender a tecnologia, mas entender o mercado da pessoa, que a pessoa está inserida. Se você conhece um pouco mais de diferentes mercados, a chance de você desenvolver uma solução maior é melhor. Boa, legal. Além disso, se você vai trabalhar dentro de uma empresa, se você entende um pouquinho de marketing, um pouco de comunicação, um pouco de dados, você pode tomar melhores decisões, mesmo que não seja você diretamente tomando. Boa. Mesmo que você coloque outras pessoas naquelas posições, você pode ter mais ferramentas para analisar se o trabalho dela está sendo bem feito. Perfeito. Eu costumo brincar que eu aprendi a programar, né, para jornalistas gostam desse argumento, eu falei assim, aprendi a programar para parar de ser engabelado pela TI. Porque qual que é uma dor, né? É uma dor. É uma dor que dá para resolver de alguma forma. É uma dor, porque assim, o jornalista, ele chega e fala assim, pô, esse negócio aqui no site está funcionando, esse botão aqui podia fazer tal coisa. Aí o cara da TI fala, a gente vai colocar no próximo sprint, isso aqui vai levar tal, e ter no mínimo 3 semanas. E já aconteceu de eu estar fazendo uma consultoria numa redação, eu falei assim, amigo, isso aqui é literalmente uma linha de JavaScript, né? E aí eu fui lá direto na TI e já fez o negócio. Então, pegou mal se você tiver alguma noção, não da programação em si, mas de que tipo de coisa tem qual complexidade, vai te ajudar a planejar seu roadmap. Isso é muito forte. Então, você ter você não ser o maior especialista em código, mas, de novo, saber, né, diferentes complexidades de programação te ajudam a ser um gestor melhor. Muito bom. Então, eu acho que... E generalista, assim, sei lá, nos últimos 3 livros que eu li foram sobre coisas distintas na China. Perfeito. Eu acho muito interessante você entender como que uma cultura organizacional diferente resolve os mesmos problemas que a gente tem. Não, é muito interessante. Então, eu acho que, né, você manter sempre uma curiosidade... e isso é muito importante. Né? Perfeito. Então, você não pode ser um generalista se você não for uma pessoa curiosa. Curiosa. Para mim, isso é uma das mais importantes características do empreendedor do século XXI. 100%. Não é? A pessoa ela é curiosa e ela tem agência, né? Ela quer fazer coisas, executar coisas. Execução, né? Não é só ficar também na leitura. Exato. Mas eu acho que é fundamental isso, Burgos. Cara, quando você está começando uma empresa, você tem que, fazer um pouquinho de venda, um pouquinho de marketing, um pouquinho de tudo, assim, sabe? Então, ser generalista me parece realmente uma coisa muito razoável e o mais importante, que aí é o ponto, né? Eu gosto muito, é um perfil meu, de estudar um pouco para fazer as coisas. Só que chegou um momento lá no começo, por exemplo, quando eu era um pouco mais inexperiente assim nessa vida, que eu gostava um pouco de um assunto e começava a aprofundar muito, acabava que eu deixava uns pratos cair. Então, uma coisa que eu acho que é interessante sobre o generalista também, um cuidado, talvez, não sei se você concorda comigo, seja esse generalista, se você gostar de um assunto, beleza, você pode em algum momento aprofundar sobre ele e tudo mais, mas não deixa os pratos caírem, sabe? Isso. Coloca um pouco de energia em vários pontos do generalismo mesmo, assim, para você conseguir fluir bem, né, o seu negócio. Existe, assim, para tentar distinguir, eu acho que ser um generalista é relevante. Tem um livro do David Epstein, que é interessante, né? Por que o generalista, não sei, não foi traduzido para português, eu tenho que lembrar o nome, mas o David Epstein é o autor. Legal. Ele fala, num mundo ultra especializado, os generalistas têm mais chance de ser bem-sucedidos. Legal. Obviamente, a gente não pode confundir isso com um gestor que tem microgerenciamento, né? Perfeito. Assim, se eu entendo de marketing, eu entendo disso, eu quero meter o dedo em tudo.
né? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. É assim, como você falou, eu acho que se a gente ficar demais em cada uma das áreas, a gente pode se perder. Mas eu acho que ter a noção te ajuda a ser um líder melhor. Com certeza, cara. Muito, muito importante isso. Ponto 5 que a gente trouxe aqui, Burgos, cara, o momento do seu brilhantismo. Escalar a sua empresa usando inteligência artificial, né? Isso é uma low-hanging fruit aí que está muito evidente. O que você acha, assim, que é pro modelo de negócio, pro cara que está começando até a empresa dele, ele ainda não necessariamente está pensando em escalar, mas eu tenho certeza absoluta que a inteligência artificial já consegue ajudar ele agora, nesse momento, saindo desse vídeo, que não saia, mas saindo desse vídeo consegue te ajudar. Porque eu acho que é o seguinte, se a pessoa que quer ser empreendedora, ela está trabalhando numa empresa grande, ela pode estar vendo uma realidade de que a IA ainda não realizou todo o potencial que as pessoas falavam ou estão falando nos últimos anos. Ela está meio frustrada. Está meio frustrada. Entendi. E isso é uma situação muito comum em empresas grandes que eu vejo, inclusive, como consultoria. Perfeito. Fala assim, vocês estão falando que a IA é capaz de fazer um monte de coisa, mas ela não é. Ela não é capaz. E você vê os desafios de uma grande empresa porque eles têm que plugar uma IA, um GPT, um modelo de linguagem, alguma automação que envolva IA, em bancos de dados legados, em sistemas antigos, em processos, né, meio estanques, e que envolve um monte de gente, e tem resistência interna, e tem política interna, etc. Não é trivial fazer coisas básicas. Perfeito. Esses dias eu tenho quase virei embaixador do Lovable, que é um site, é um serviço de construção de sites e de web aplicativos. Eu já fiz oficina de Lovable em empresa grande e a pessoa fala assim, muito legal isso aí, mas TI nunca ia deixar eu pilotar um bagulho desse. Porque envolve, assim, primeiro você tem que... Quem vai ser o dono desse negócio? Né? Quem vai ser o product manager? Como que a gente vai conectar isso às nossas bases de dados? E LGPD, e sei lá o que mais. E as startups não têm esses problemas. Boa! Se a pessoa... Sem burocracia. Sem burocracia. A pessoa consegue fazer mais. E, especialmente em tecnologia... Os programadores hoje em dia, eles gastam muito tempo na organização de trabalho. Se você for pegar uma rotina de um dev numa empresa, stand-up meeting, coloca o negócio no Gira, conversa no Slack, 100%, faz um pull request no GitHub, o outro aprova, revisa. Operação de trabalho, né? Assim. Se você é um mega dev que trabalha só com IA, você não precisa de nada disso. Então, assim, você precisa ter um roadmap, é claro, mas você não gasta muito tempo com comunicação, porque a sua comunicação são ordens para IA fazer. Perfeito. Então, para N coisas, você pode fazer um protótipo funcional muito mais rápido. Esse é o mais louco para mim, sabia, Brooks? Cara, eu aplico isso no 11 hoje com uma intensidade absurda. Antes, para você fazer uma POC, um protótipo funcional, um MVP de uma coisa que você ia testar... Cara, que complicação que você tinha que tirar um tempo da sua equipe de tecnologia, só de produto, para botar os caras para desenvolver um negócio que você nem sabe se vai ter valor lá na frente. Agora, cara, Cloud Code, Lovable... Exatamente. Pronto. Então você consegue fazer muita coisa que você não conseguia, testar melhor suas ideias. Então esse que é um negócio importante, né? Assim, você decide fazer um serviço. O processo de validação de qualquer coisa era muito longo. Hoje em dia não, hoje em dia você consegue fazer muito mais rapidamente, então eu acho que a IA, isso a gente está falando mais da parte de tecnologia, de produto digital. Perfeito. Mas assim, se você quer ajuda para escrever uma proposta, para responder um e-mail, para ajudar a preencher um formulário X, traduzir para achar gente em outros mercados, então... A IA pode te ajudar em N formas. Então, na minha consultoria, eu já tive assim várias vezes de, preciso expandir, contratar mais gente e tal, mas sempre aparece algum bot que consegue fazer. Muito bom isso. E gerenciar equipes, eu gosto muito que as pessoas tenham autonomia, né? Por um lado, isso é bom, sei lá, quando eu tive equipes, os subordinados gostam disso, eu dou bastante autonomia. Por outro, eu deixo as pessoas livres demais, aí falta um pouco de accountability, né? Entendi. Então, eu não sou um gestor bom como eu gostaria, eu conheço gente muito melhor gestor que eu,
mas eu sou um ótimo gestor de IA. De IA, muito bom, perfeito. Eu sei qual ferramenta que funciona, eu sei, né, qual que é o ponto forte e ponto fraco de quê, em que cenário que eu posso usar. Legal isso. E tem um livro muito legal que eu gosto do Ethan Molly, que chama Cointelligence, que está sendo traduzido para português agora. Inclusive deve sair uma resenha minha na Folha de São Paulo sobre. Legal. Eu até roubei o nome Cointeligência para minha Eu ia perguntar isso agora. Enfim, infelizmente ele traduziu, agora a gente vai resolver isso aí. Mas o Ethan Molly que fala assim, qual que é o principal conselho dele? É assim, traga IA para a mesa. Tipo, tente qualquer coisa que você está fazendo. Sim. Pode não funcionar, pode não ajudar muito, mas você vai ter aprendido alguma coisa sobre aquilo. Perfeito. Né? E eu falo, né, eu tenho uma equipe de IAs e a gente já começa a ver algum movimento. Por exemplo, tem uma empresa chamada Moderna, aquela empresa de vacinas, né, de RNA, e ela tem uma posição híbrida agora, que você tem um gerente de RH e TI, é a mesma pessoa. Porque se você encara no século XXI, 2020 adiante, você detecta que existe um processo na empresa que precisa ser executado porque o negócio está expandindo, alguma coisa X de controladoria, enfim. Tem um processo que precisa ser executado. Perfeito. Essa área vai decidir se é melhor ter uma pessoa ou uma IA executando esse trabalho. Nossa, que E aí a contratação de uma IA ou uma pessoa seguem regras distintas. Mas, de todo modo, o mais relevante é você detectar que tipo de lacuna no seu negócio existe. Que isso? Eu não sabia que isso existia já. Enfim, são poucas empresas, mas eu acho que esse é um negócio que vai começar a acontecer. Faz sentido. Porque a gente pensa em, vamos contratar pessoas. E, na verdade, não. O problema é assim, a gente tem essa necessidade como empresa e a gente precisa algo que ajude a resolver isso. Uhum. Este algo é uma pessoa ou é uma IA? Perfeito. Se for uma IA, quem dentro da organização é capaz de decidir isso? Mas antes de todo modo, você tem que ter bem desenhado na sua cabeça qual o processo que você quer resolver. Que loucura, cara. Então, sensacional. Eu sou uma pessoa especializada em processos de IA. Processos de IA. Perfeito, cara. Sensacional isso. Eu acho que essa habilidade de entender onde as IAs brilham, qual brilha mais e tudo mais, é uma oportunidade gigante também para o mundo empreendedor, cara. Tanto para o aspecto de receber ajuda, quanto para o aspecto de construção de produtos, propriamente dito. Então, sensacional. Muito boa essa percepção, Burgos. Sexto ponto que a gente trouxe aqui, que é bem interessante também, cultivar relacionamentos. Aí que vem um ponto, ser gestor de IA, conversar com o chat, conversar com as inúmeras LLMs que a gente tem no mercado, não substitui isso aqui, né? Essa troca de ideia. E eu acho que, cara, naturalmente, como a gente está vivendo um momento de inovação no mercado, o deslumbre, às vezes, faz a gente esquecer um pouco. Eu estou falando de mim, para ser honesto. Uhum. Eu fiquei tão infiltrado em produto, pesquisa de LLM e desenvolver IA. Cara, eu uso IA, um dos usos que eu mais gosto, até para recomendar para o pessoal, é pedir para ela te perguntar coisas. Se for coisa pessoal sua também. Esses dias eu estava fazendo um contrato de acionistas com os meus sócios, ou tentando tomar uma decisão minha, cara, pedi para ela, construir ali o prompt para ela se especializar de alguma forma, pegar alguns dados específicos e falei para ela, me faça as perguntas certas para que eu possa responder, para que eu chegue na minha própria conclusão, mas só me faça perguntas certas, vem me ajudando pra caramba. Uhum. Mas eu acho que assim, o ponto ainda é importante manter o relacionamento para você ser um bom empreendedor, é fundamental, né? Isso, porque você nunca, assim, quando eu falo de coisa fluida, é porque eu acredito muito, acho que um livro que mudou muito o jeito de eu pensar as coisas foi quando eu li o Cisne Negro, não só o Cisne Negro, mas os livros do Nicholas Nassim Taleb, né? Uhum. Que eles falam de o quanto que o acaso rege tudo, né? Tudo. Assim, sei lá, o Viagra foi desenvolvido quando você estava pesquisando outra coisa, o Ozempic, para ficar só em remédios, né? Perfeito. E a gente nunca sabe muito bem os caminhos que a vida vai levar a gente. E eu sou uma pessoa muito confortável com isso. Eu aceito o caos. Né? Que legal isso. Então, assim, por isso que eu acho que é importante cultivar, não só porque é legal, eu gosto de conversar com as pessoas, como vocês podem ver, falo bastante,
gosto de ouvir muito as histórias das pessoas. Perfeito. E então, sentar para tomar um café longo é muito bom, de maneira geral, como saúde para a vida. Né? Perfeito, assim, legal. Tem vários estudos que mostram, né, que a socialização é algo que ajuda as pessoas a viverem mais. Mas, de todo modo, eu sair para tomar um café com alguém vai fazer uma pessoa, quando ela está dentro de uma empresa e tem algum problema, fazer, pô, o Pedro está fazendo um negócio disso. Almocei com ele tinha umas ideias. Né? Então, quando eu fiz a minha consultoria, um dos meus primeiros grandes contratos foi com uma empresa que eu cheguei a ela porque eu saí para passear de férias com uma grande amiga e o marido dela estava nessa empresa. Perfeito. E a gente passou muito tempo juntos e aí me indicou. E por aí vai. Eu acho assim, quanto mais você se expõe para estar em diferentes ambientes, estar em grupo de WhatsApp de pessoas empreendedoras naquele coisa, né? Grupo de ex-alunos daquela universidade. Perfeito. Quanto mais você se insere nesses espaços, maior é a chance de você ou identificar oportunidades, né? Ou, no mínimo, ter uma noção do que aquela indústria vê de... Você vai extrair valor. Você vai extrair valor. E, de todo modo, mesmo se não extrair valor, a socialização por si só ela é importante. Mas, em vários momentos da minha vida, foi esse relacionamento que me levou. Então, que eu falei, essa conversa da Super Interessante, esse e-mail, o editor de uma primeira matéria minha em 2024... quer dizer, em 2004, foi a pessoa que em 2024 me indicou para fazer a série que eu faço no Invest News. O Alexandre Versinassi, um jornalista incrível, que eu tenho a sorte de ser meu amigo. Perfeito. Mas porque eu continuei conversando com ele. Claro. Então isso aí eu acho que quando eu escrevi um livro também, então eu acho que ter essas relações ajuda muito. Perfeito. A gente... indicação ainda até para quando você estiver montando equipe, 100%. Você pede indicação de amigo. O mouth to mouth, né? Exatamente. A galera, o boca a boca, sem dúvida, ele é o recurso muito. fundamental das vendas e de qualquer construção de empresa. É muito importante isso mesmo, cara. Burgos, muito bom. Último ponto que a gente trouxe, que eu acho que é fundamental também, e que você já deu alguns exemplos dentro da sua jornada sobre essa sensação, mas que ela cara, importante. E eu vou te falar que nos momentos de início, talvez por eu ser jovem, mas até observando ao redor também, ela às vezes foge da gente quando tem coisa dando errado ou algo do gênero, que é o 7º ponto da autoconfiança. É importante você ter e construir isso sempre na sua vida. Conta pra gente como que a sua jornada mostra isso e por que você acha que isso é importante pro empreendedor, né, também? Foi aquilo que eu falei, quando eu comecei a escrever pra revista, foi mandando um e-mail, né, chamado Cold Call, quero escrever aí. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu mandei depois e falei assim, eu acho que eu vou ser um aluno relevante para vocês e eu até, inclusive, recebi uma proposta, recebi um aceite e eu mandei não é suficiente, eu preciso de dinheiro. Sou brasileirinho, né? Então, eu tinha uma confiança de que eu era, né, um aluno potencialmente diferente. E quando eu fui trabalhar, né, dentro das organizações, eu falei assim, eu posso pleitear isso aqui porque eu tenho capacidade. Eu acho que eu tenho isso desde, sei lá, meu primeiro estágio foi na Rádio Transamérica, assim, e quando eu era muito moleque, eu já achava que eu podia ser, tipo, apresentador e tal. Assim, você tem que tomar cuidado também para o quanto que isso é delírio de grandeza e o quanto que é autoconfiança. Perfeito. Ao longo do tempo, eu fui... Então, assim, você tem o delírio de grandeza e você tem a síndrome do impostor. Perfeito. Você tem que achar algum lugar ali que você não fique super inseguro sobre as suas capacidades, mas também confiando em coisas que você não é capaz. Perfeito, né? Perfeito. Mas, assim, eu acho que se você não conseguir comunicar para potenciais clientes, quando você tem um novo negócio, investidores, né, que você é aquela pessoa, vai ser muito mais difícil. Então, você tem que ter segurança. Perfeito. E é muito difícil você fazer isso
sem soar arrogante também. Você não pode chegar e falar assim, Renato, eu sou a melhor pessoa no país para falar isso, né? Confia em mim. Né? Perfeito. Não pode. Você não pode fazer isso que as pessoas também não gostam. Enfim, ninguém gosta disso. Perfeito. Mas eu acho que você tem que mostrar de diferentes formas que você é capaz. Uhum. E eu acho que hoje em dia a gente tem diferentes formas, né? Falando no LinkedIn, participando de diferentes conversas, mas você precisa se postar, né, como uma autoridade de alguma forma naquilo que você está querendo fazer. E às vezes é só, se você simplesmente tiver o comando do assunto, isso já passa confiança o suficiente. Perfeito. Né? Então, se você chegar e falar, a pessoa, o investidor, fala, mas será que vale a pena investir nesse mercado? E se você tiver os números na ponta da língua, saber do que os concorrentes estão fazendo e por que seu negócio é diferente, esse tipo de confiança vai, acho que pode levar longe, assim. Sensacional, Bruce. Pô, maravilhoso. Acho que a gente tem 7 dicas fundamentais aqui. Eu queria pedir para você, vou até anotar a última aqui já no meu quadrinho da autoconfiança. Queria pedir para você dar uma revisada com a turma aí, olhando para a sua câmera ali, só para a gente relembrar, finalizar o nosso episódio com os 7 pontozinhos aqui que a gente teve, se você puder. Aquela ali, é a sua câmera. Beleza. Bom, então, acho que todo mundo tem que aceitar uma carreira fluida, especialmente hoje em dia, que a gente não sabe se o negócio que a gente se formou ou estudou para se quer existir, se a profissão vai existir em muito tempo. Esse é um negócio importante, então não é deixa a vida te levar completamente, mas aceite que não necessariamente você vai viver naquela empresa para o resto da vida, se a primeira opção de startup vai funcionar, se você não vai ter que pivotar, faz parte. Né? A carreira fluida, tanto de interesses pessoais que você tem, de negócios ou acadêmicos. Nesse sentido, você também tem que aprender a falar não. Se você está numa empresa, vão te pedir coisas e você não está confortável em fazer. Se você tem uma ideia, tem algum sócio que quer que você vá para um caminho e não, ou um cliente que queira que você faça um trabalho que você acha que você não entrega tanto, é importante você falar não para focar melhor nas suas fortalezas. Então você tem que aceitar uma certa fluidez. Essa terceira coisa que a gente discutiu. Se aparecer, né? Se aparecer, você tem que, obviamente, ter cuidado para não se jogar quando não tiver alguma segurança, mas aceitar o caos em alguma medida é importante. Você não pode ser uma poliana da vida, achar que tudo é positivo, tudo vem para o bem, mas o mundo não é mais linear. Eu morei em diferentes cidades, fiz diferentes carreiras e eu estou muito ok com isso e eu acho que as pessoas têm que ficar mais ok. 4, exatamente tem a ver com isso, né? Ser generalista. Existe, obviamente, valor em ser uma pessoa que entende muito de um determinado assunto, especialmente na academia, onde eu tenho alguma experiência, mas, especialmente se você for empreendedor, é útil você conseguir conversar sobre diferentes assuntos, tanto para, enfim, entender as dores de diferentes negócios, diferentes indústrias, potenciais clientes, mas também gerenciando uma empresa, sabendo o que as diferentes áreas podem fazer, né? Ter uma ideia de esforço, recursos, etc. Isso nos leva ao 5º ponto, você pode escalar muito todas essas coisas, né? O seu conhecimento, a sua capacidade, a quantidade de pessoas que você vai precisar para resolver problemas usando inteligência artificial. Novas empresas têm uma grande vantagem em relação a empresas estabelecidas, no sentido que elas são muito mais flexíveis sobre as soluções que elas podem ter, especialmente tecnológicas. Então, se você é um empreendedor, aproveite isso. Se você quiser usar IA para fazer um novo site ou para pilotar um novo atendimento ao consumidor, você não tem que passar por 550 comissões e aprovações de diferentes áreas. Então, aproveite isso. Cultive relacionamentos foi a nossa 6ª conclusão aqui. Porque é muito bom você ser socialmente ativo, mas também porque
boas relações podem te fazer criar novos clientes, novas áreas, novas oportunidades. Você pode entender conversando com pessoas de diferentes indústrias qual que é um problema e de repente você acha uma oportunidade ali. E você ter um conhecimento, buscar um conhecimento abrangente vai te iluminar e permitir que você faça conexões no cérebro para ter ideias mais inovadoras, inclusive. As ideias inovadoras, elas estão na frente de todo mundo, mas se você lê de forma ampla, você consegue chegar a diferentes oportunidades e conclusões. E a sétima coisa é ter alguma autoconfiança. Eu acho que eu tenho uma carreira única. Eu acho que jornalistas que sejam muito bons em programação, que entendem de inteligência artificial e conheçam áreas diferentes como educação, carros elétricos e tecnologia, eu não conheço ninguém. Eu sou essa única pessoa no Brasil e eu tenho essa imagem de mim e é sempre importante você balancear isso com eu não quero soar super arrogante. E eu espero que isso não tenha passado nisso que eu acabei de falar. Mas se você não acreditar no que faz você ser diferente, se você não acreditar no que te dá credenciais para ter um negócio, para falar com aquela pessoa, para conseguir aquele contrato, para conseguir um novo cliente, dificilmente a pessoa com quem você está lidando vai ter essa noção. Então, tenha autoconfiança, tenha noção do que você é capaz, mas acredite em você que eu espero que dê tudo certo. Sensacional, turma. Temos aqui as 7 dicas fundamentais. Burgos, muito obrigado, cara. Foi sensacional. Aprendemos bastante. Pessoal, tenham as 7 dicas na ponta da língua de vocês. Toda terça-feira nós estamos em todos os aplicativos de podcasts pro Poder 360 e também no YouTube com o Poder 360. Acompanhe a gente. Toda terça a gente conversa com empreendedores, pessoas de sucesso que vão trazer passo a passos objetivos aqui para a gente conseguir construir uma carreira e uma empresa forte e consolidada nesse nosso século XXI. Tamo junto, vejo vocês em breve.